Então, boa noite a todos. Este é o nosso primeiro webinário com a professora Audrey, a disciplina de Oficina Literária 2, que é o ensino de literatura na educação básica. Professora Audrey, seja muito bem-vinda, e todos também, os cursistas, as tutoras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou ler o mini currículo da professora Audrey para que nós possamos iniciar o webinário. A professora Audrey Dorásio de Souza Oliveira, ela é mestre em letras na área de linguística aplicada, possui graduação em letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduação em supervisão educacional e psicopedagogia pela Faculdade de Santo Agostinho. Atualmente é professora de língua inglesa pela Secretaria de Estado, na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e professora de língua portuguesa e literatura também na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização, letramento e gêneros textuais. Bem-vinda, professora. Essa é uma turma extremamente produtiva, que tem um desempenho muito bom. Todos os professores que deram aula, que passaram por essa especialização, têm tido a grata satisfação de viver momentos muito importantes de formação. E nós também que estamos acompanhando. Bem-vinda à disciplina, ao curso, e fique à vontade. Bom, boa noite a todos, né? Com extrema satisfação que eu estou aqui. Eu sou uma professora há 28 anos, né? Comecei bem novinha, estou na rede aí no estado há 25 anos e gosto muito do que faço, apesar dos percalços, que eu conheço bastante, sei o que vocês estão passando neste momento. Daqui a pouco vem fechamento de bimestre, né? Eu passo pelas mesmas situações. E é com grata satisfação que eu estou aqui para buscar conhecimento também. E a partir do momento que a gente se reúne para falar da educação no estado de Minas Gerais, para falar o que acontece nas salas de aula, a gente aprende também, né? Porque aqui nós temos cada pessoa de cada região. Eu sou aqui do norte de Minas, uma cidade bem pequenininha, chamada Buritizeiro, né? Bem ao lado de Pirapora. E eu sei que tem pessoas aqui de cada região do estado de Minas Gerais. Então, vai ser muito enriquecedor essa aula, né? E eu considero que essa disciplina, ela me foi ofertada e é algo que mais vou tirar de vocês aquilo que vocês já fazem, porque ela é uma oficina literária, né? Nós vamos desenvolver, ou vocês desenvolvem o tempo todo projetos e atividades voltadas para a literatura, e nós vamos fazer muitas reflexões a respeito do dia a dia na sala de aula, enquanto formador de leitores, né? Quais são as nossas funções, o que a gente está fazendo para formar leitores competentes, né? O que está nas nossas mãos, quais são os desafios, quais são as reflexões que a gente pode fazer para melhorar e para utilizar aquilo que está em nossas mãos para poder estar fazendo o melhor. Então, eu dividi, né, a nossa disciplinas, né, ela é dividida em 4 semanas, e cada semana nós vamos falar um pouco sobre o contexto da sala de aula. E nessa primeira semana nós vamos falar do contexto de professor-leitor, né? Que é o que falar da literatura, o que falar da leitura, se eu não sei ou se eu não sou um leitor, né? Eu posso não ser um leitor assíduo por causa das circunstâncias, mas enquanto professor de língua portuguesa, nós temos que ser professores leitores. Vai acontecer o seguinte, nós vamos ter uns momentos, né? Eu vou estar falando algumas coisas, nós precisamos ter a teoria é necessária, a prática muito mais, porque é a partir da prática que a partir da teoria que a gente compreende a nossa prática, o que a gente pode fazer de melhor. E eu gostaria muito que a gente praticasse uma conversa, e não eu falasse e vocês ficassem aí com, alguns dizem, links fantasmas, né? Eu gostaria que vocês estivessem aqui mesmo presentes,
com a participação, o que for preciso. Se precisar parar, eu paro e vocês podem perguntar. O Paulo Vitor parece que levantou a mão, se já quiser perguntar alguma coisa antes de eu iniciar a apresentação. Não? Foi acidental? Pois então, nós vamos começar a E de outra apresentação. pessoa também que levantou a mão, não sei se foi acidental, foi assim, Marilu. Foi sem querer, Paulo. Tinha Acontece. passado a mão da outra vez, desculpa. Acontece. Então, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês. Eu vou passar a apresentação aqui. Ok. Estão conseguindo enxergar aí direitinho? Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho na... Sim. Ok? Então, eu sou Audrey Dorazo, né, professora da Educação Básica da Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Atualmente, eu leciono para o 6º ao 9º de língua portuguesa e ensino médio, língua inglesa. Tive um período também na direção de escola, que também me foi muito gratificante, né? Aprendi bastante, mas o que a gente aprende mesmo é estar na sala de aula. Então, o que nós vamos, como eu iniciei, né? Nós vamos dar início falando sobre a importância de ser o professor leitor. Porque o que falar da literatura, né, de oficina literária, de projetos literários, de apresentar a literatura, apresentar entre aspas, né, porque a escola apresenta de forma qualificada a literatura para o aluno, mas o que falar disso tudo se eu não falar da minha história enquanto leitor, né? Eu tenho que refletir, qual é a minha história enquanto leitor? Quais são os livros que eu gosto de ler? Quais são os gêneros que eu gosto de ler? Se eu for passar um projeto ou desenvolver uma atividade com o meu aluno e eu não sei, né, eu não conheço o livro que eu estou indicando, ou como é que eu vou indicar esse livro, será que essa indicação, esse projeto vai ter um sentido, vai ter uma credibilidade? É um caso a se refletir. Eu não estou aqui falando que o professor tem que ler tudo, de tudo quanto é jeito, de todas as formas, para ter uma quantidade de livros lidos. Não, eu estou falando de uma qualidade de leitura, né? Quando eu começo a fazer algo, eu tenho que saber do que se trata. Então, tudo que eu for falar aqui, gente, é baseado em textos, né? Não são palavras minhas, mas que eu corroboro, né? Que são palavras que indicam aquilo que eu penso, mas são textos que foram feitos por meio de estudos e de práticas também, tá? Todos os textos que eu passar para vocês, elas estão relacionados com a prática da sala de aula. Então, a professora Ana Cláudia, ela deu uma ideia que é bastante comum, a crença que o hábito de ler e, consequentemente, de inserir as crianças e adolescentes em universos encantadores, fantásticos ou simplesmente em contextos com personagens fascinantes, começa em casa. Né? A gente tem que pensar nisso. Será que realmente essa inserção do aluno na literatura ele começa em casa? Né? Nós podemos, sim, ter alguns alunos que, de fato, são inseridos nesse vasto mundo da literatura em casa, mas a grande maioria dos nossos alunos, ele tem esse contato com a literatura na escola, né? Então, de fato, o que os estudos nos mostram é que a escola é a principal responsável por introduzir o tema no universo das palavras e da leitura literária, e por mediar a criticidade na compreensão dos textos. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que a escola apresenta, né, porque seria essa a forma de apresentar a literatura, né, a leitura literária para o aluno. Porque, às vezes, eles, assim, dependendo da realidade, eles não têm nenhuma opção de ter acesso a livros ou outra leitura literária em casa. Então, a escola é que apresenta esse universo aos alunos. Então, qual é o papel da escola nesse desenvolvimento, nesse hábito de leitura? Né?
a escola é a principal responsável por introduzir os alunos ao universo da leitura literária, que eu não falo que ela é a única, tá, gente? Em momento algum, a gente pode falar que a escola é o único responsável, mas ela é a principal, tá? E é na escola que essa leitura literária ela consegue mediar a criticidade na compreensão dos textos para os alunos. Porque pode ser que o aluno tenha acesso à literatura em casa ou em outro ambiente, mas esse acesso à literatura ele é feito por meio de algo meio descompromissado, né? Então, essa criticidade, a compreensão do texto, ela é desenvolvida dentro da escola, pelo menos é o que pressupõe-se, né, que deveria acontecer. E eu acredito que aconteça. Eu, enquanto professora, esse é o nosso papel e acredito que aconteça. A leitura nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor. Por isso que esse acesso à literatura, ela é feito principalmente pela escola, visando essa capacidade, né, essa habilidade de conhecer melhor o mundo. Por quê? Porque o ato de ler vai além das compreensões das palavras. Às vezes, o aluno ele tem acesso à biblioteca, tem acesso a livros, ainda mais agora com o que nós vamos falar lá na última semana a respeito da tecnologia na sala de aula, né? O acesso às leituras ficcionais, curtas, elas estão aí com facilidade para muitos alunos, mas o ato de ler, ela vai além de compreender as palavras, né? Ela vai para a compreensão do mundo. E as demandas da literatura e suas inúmeras possibilidades são apresentadas aos leitores na escola. Porque imagina-se que a literatura ela é apenas a apresentação da obra ao leitor, mas não é. São inúmeras outras possibilidades, porque a literatura é uma arte, né? Então, essa arte, essas inúmeras possibilidades, elas são apresentadas nas escolas. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar ao desenvolver, né, uma oficina literária, um projeto de literatura na escola. A escola ela é a principal responsável por isso, né, por estar desenvolvendo esse trabalho, e eu tenho certeza que vocês fazem isso. Bom, o que a leitura nos permite? Ela nos permite estabelecer confluências de saberes, né? A gente nunca consegue limitar a literatura a um saber só, um saber único. Por isso é tão difícil quando você pega o currículo referência de Minas, quando você pega a BNCC, você encontrar algo específico sobre literatura, separado, né? A literatura está dentro dos componentes de linguagem e ela está dividida em várias habilidades e competências, tá? Ela não está lá separadinha por saberes escalonados, ela está dentro de várias habilidades e competências dentro da área de linguagens, de língua portuguesa. Então, por isso que é difícil da gente determinar que hora que eu vou estar trabalhando com literatura, que hora que eu vou estar trabalhando com língua portuguesa, que é o que nós vamos ver em seguida. Nós ensinamos literatura ou não ensinamos literatura, né? Então, com isso, podemos construir impressões das narrativas que lemos a partir da leitura, podemos expressar sentimentos e ideias através da leitura, por isso que às vezes se torna até difícil da gente estar incentivando ou escolhendo uma obra literária para estar desenvolvendo numa sala de aula, porque ela mexe com sentimentos, e às vezes aquilo que eu gosto, que me dá prazer, não é aquilo que o aluno gosta e que ele sente prazer em ler, né? Então, literatura, ela mexe muito com as ideias, e ela ajuda a abordar diferentes realidades e experiências, porque tem obras, principalmente as obras não ficcionais, né, as que tratam de biografia, as que tratam de relatos de experiência, elas conseguem fazer o leitor a fazer aquela passar a percepção da realidade, de que o leitor está dentro da obra, né, por causa das experiências que ele está vivendo lá e porque ele já viu aqui, né? Então, por fim aqui, professores que leem podem ser a abertura de horizontes para os seus alunos. Por que eu falo isso? Eu tenho
além de estar nos estudos, né, nos textos que vocês irão ler para fazer as atividades. Eu tenho uma vasta experiência na área de literatura. Meu mestrado, eu criei um jogo literário, um jogo de textos literários, de gêneros diversos. E aí, para eu fazer esse jogo, eu precisei fazer uma pesquisa para saber o nível de leitor que os nossos professores da nossa região, aqui da minha região, eles tinham. E pelo nível, né, pelo desenvolvimento do dia a dia, das tarefas, as atividades que você tem que fazer em casa, por causa da correria da escola, o professor ele deixa para último caso ler um livro por fruição, que seria ler por prazer, ler para você se desfazer de todas aquelas apreensões do dia a dia, que nos aprisionam, né? Que são as atividades diárias. Então, poucos professores de língua portuguesa são leitores. Isso eu falo de experiência e de que eu pude perceber com a pesquisa. Luíse levantou a mão. Luíse, pode falar? Quer falar, Luiz? Não? Então, eu vou passar esse slide aqui, depois eu tenho uma perguntinha para vocês e eu gostaria que vocês respondessem, ok? Então, como é que são esses professores hoje? Os professores, né, eles são como modelos de tradutores de experiências. O que a gente pode dizer isso? Os hábitos de leitura dos professores podem traduzir nos hábitos de leitura dos seus alunos. Quando você vê um professor fazendo uma atividade, ou indicando uma obra, fazendo uma oficina, trabalhando em literatura de um livro que ele já leu, ele consegue passar uma credibilidade maior, porque ele conhece aquilo que ele está falando. Quando você tem que fazer uma atividade ou quando você tem que fazer um projeto de um livro que foi indicado por uma outra pessoa que você não leu, você tem uma dificuldade maior de convencer o aluno, mesmo os alunos mais novos. Não estou aqui para falar que o professor tem que ler o livro para todos os livros da biblioteca, não. Mas ele tem que conhecer pelo menos aquele que for apresentar ao aluno. Né? É uma realidade que a gente deveria estar, né, no nosso cotidiano. Por quê? Porque quando lemos, espalhamos nossas experiências para os alunos, que a gente já sabe do que se trata, é como se fosse um professor dando uma aula de um conteúdo que ele domina. Ele passa maior credibilidade. Então, e a leitura também, ele ajuda o professor a transitar em tempos e espaços que não são nossos. Ele consegue dar exemplos, ele consegue trazer o aluno, envolver o aluno, porque ele sabe do que ele está falando. A leitura permite-nos ser cidadãos abertos à universalidade. Ela amplia os nossos conhecimentos, ela nos faz remeter a outros lugares e espaços. E pode nos libertar das amarras do preconceito, né? Do conhecimento que a gente tira o preconceito, a gente deixa de preconceber algo por falta de conhecimento. Eu vou deixar aqui agora essa pergunta, eu gostaria que vocês respondessem. Os hábitos de leitura dos professores podem se traduzir nos hábitos de leitura dos alunos? No slide anterior, foi uma afirmação da professora Ana Cláudia, que está lá na sala de vocês, lá na AVA, tem o texto já, que eu vou estar passando a bibliografia para vocês, falando sobre o hábito de leitura. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Aquilo lá era a opinião dela e a opinião minha. Qual é a opinião de vocês? Quem poderia me falar aí? Vocês acham que o hábito de leitura dos professores pode se traduzir no hábito de leitura dos alunos? Elísia Lima levantou a mão, Alex também. Eu não tenho dúvida. Eu vejo pelos meus alunos. Eu creio que o que o professor passa para o aluno, ele absorve e já vai levando para a vida dele. Eu encontro com alunos que estudaram, que tiveram aula comigo há alguns anos atrás, que já estão no ensino médio, e eles me falam que eu mudei, sim,
os hábitos de leitura deles. Eles não se preocupavam com isso, e depois que tiveram o contato comigo e foram para o ensino médio, já carregaram esse hábito para lá. Eu não tenho dúvida, não. Eu creio que nós, professores, temos, sim, grande influência na vida dos nossos alunos, com a leitura e com outras coisas mais também. Uhum. Alex, levantou a mão. Professora Audrey, satisfação em conhecê-la. Prazer. Eu diria que contribui, mas não dá para generalizar, né? O professor leitor, a depender do modo como ele leva esse hábito para os alunos, ele contribui sim para que alguns alunos façam parte, assumam também esse hábito, né? Mas, infelizmente, há alunos que, mesmo levando em conta tudo que você faça para ele desenvolver o hábito, ele não tem essa convicção, ele não tem essa vontade de desenvolver o hábito. Então, contribui, é importante, no meu ponto de vista, como você bem disse, se você vai trabalhar uma obra, é básico que você conheça a obra, né? Agora, o modo como você se apresenta com a obra para o aluno pode ter influência, sim, apesar de não ser generalizado. Nem todos podem aderir ao seu pensamento. Ok, excelentes contribuições. Mais alguém? Marilu, levantou a mão. Olá, professora. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Não é só a questão do professor leitor. Sim, contribui, porque a gente vai falar com propriedade sobre o livro, né? A questão é essa, que às vezes o menino ele mandou eu ler, mas ele mesmo não leu, às vezes eles conseguem. E na hora das atividades, vai ver que vai ficar aquela água rasa, né? Aquela coisa assim, qual é o personagem? Onde se passa a história? Aí o menino vai assim, aquela coisa que se for trabalho para casa, com 2 cliques no Google, ele pegou tudo, porque foi de lá às vezes que o professor, né, também fez, porque não leu a obra também. E outra que eu acho que é até mais determinante do que um professor leitor é uma biblioteca aberta para os alunos. Eu trabalho em redes distintas, pública e particular de pequeno porte, né? Que não tem esse investimento em livro. Livro é caro. O Estado, o município investe, né? Isso pode não estar investindo muita coisa no salário, mas pelo menos essa parte de biblioteca, né? O governo do Estado tem visto muito. A biblioteca da minha escola é muito boa, e da rede particular, não. Então, assim, o aluno da rede pública, como ele tem uma biblioteca aberta e com muita variedade, principalmente livros de autores novos, né? Acaba que aguça mais. E eu tenho um problema, igual na rede particular, que lá eu sou professora de produção de texto. Tem uma outra professora de literatura e uma outra professora de português. Às vezes, na produção de texto, a gente está fazendo análise de algum gênero, aí eu vou falar da obra. Aí, quando eu me vejo, eu estou falando do livro inteiro. Aí eu fico assim, e os meninos não vão procurar, né? Por exemplo, porque a aula de literatura, lá no caso, essa coisa, o estudo da obra fechada, questionário, atividade sobre a obra fechada, não é um estudo de literatura amplo, né? Então, Isso, muito bem, assim, as opiniões são bem gratificantes, né? Dizem mesmo aquilo que eu penso, e a única coisa que a gente não pode fazer é desanimar, porque se eu atinjo um aluno, eu sei que eu não vou atingir todos, igual o professor Alex falou, né? A gente não vai atingir mesmo com todo cuidado, com toda a vontade do mundo, nós não vamos atingir a todos em momento algum, nem conteúdo, nem qualquer atividade, né? Infelizmente, nós estamos numa situação de sala de aula que muitos não querem por N fatores, né? Mas quando você vê um aluno
que começou a ler, pode não ter criado um hábito ferrenho de leitura, né? Porque tem leitores e leitores, mas que leu um livro que esse livro ficou na cabeça desse aluno por influência nossa, já é um ganho enorme que nós temos, né? Então, assim, esse hábito de leitura, querendo ou não, ele é muito intrínseco, né? Ele vem de dentro. Eu não tenho como incutir na cabeça do outro que ele tem que ler tal livro e tal livro. Eu tenho que instigar. E é essa a nossa proposta dessa disciplina. Ela é muito dinâmica, é uma disciplina que vocês vão sim, ler bastante, mas ler coisas que estão de acordo com a realidade, que não vai ser muito difícil a leitura. E ela vai ser muito dinâmica, e nós vamos falar da realidade da sala de aula. O professor Alex levantou a mão, quer falar de novo? Sim, só para complementar, Audrey, eu vejo assim, o momento que a gente trabalha com literatura em sala de aula, uma vez que não tem isso separado, como você colocou, tem que ser muito bem planejado. Por quê? Se você vai trabalhar literatura e o seu trabalho se resume em leia o livro tal, ou vamos ler o livro tal, isso aí não é literatura, gente. Já gera um problema. Então, quando você trabalha literatura e que vai desenvolver um estudo de uma obra, tem que ter um planejamento muito bem feito. Primeiro, para o aluno não cansar. Segundo, para você conseguir despertar a adesão do aluno para a leitura. Então, o trabalho com literatura, e eu diria pela vivência, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, requer muito mais planejamento do que, às vezes, o trabalho com língua portuguesa. Porque a literatura, você caminha por estradas que, às vezes, é totalmente diferente. Então, você ler, parar, pensar o que você quer com aquela leitura, o que você vai atingir com o aluno, requer todo um momento de planejamento muito intenso. Então, você passa muito mais tempo planejando, desenvolvendo a aula, do que executando. às vezes em sala de aula ministrando. Mas isso é que faz a diferença. Então, às vezes, há confusão. A gente observa ao longo da vida, você já está há 28 anos na sala de aula, e os colegas também sabem disso. Às vezes, o pessoal se vale da literatura para ganhar tempo. E isso desmotiva o aluno. Então, o trabalho com literatura requer muito planejamento, mas muito mesmo, não é pouco, não. É só essa contribuição. Ok. Ou, infelizmente, professor Alex, perder tempo, né? Porque requer um tempo grande do professor e do aluno, que geralmente, quando a gente trabalha literatura, como o professor falou, o planejamento ele é bem amplo, as discussões, né, e o desenvolvimento também requer um tempo grande, e que, às vezes, a gente não tem esse tempo por causa das distribuições por bimestre, né? Eu tenho que aplicar a prova tal, eu tenho que fazer trabalho tal, eu tenho que aplicar a intervenção, agora tem os projetos. Então, assim, se não houver um planejamento e encaixar a literatura no tempo que vocês têm, né, nem que leia um livro no ano todo e que divida esse livro, né, por bimestre, faz uma atividade. Então, assim, é algo que leu um livro, mas fez um trabalho de literatura aproveitar. Então, nós vamos passar aqui, esse aqui foi o primeiro texto, nós vamos passar para o próximo. Nós vamos falar agora sobre reacender o prazer de ler, que a gente já começou a falar um pouco, né? Como é que a gente pode fazer isso numa sala de aula, com mais de 30 alunos, né? Quem tem 35 alunos aí, tá bom, tá bem na fita, como dizem meus alunos, tá suave. Mas como é que a gente vai fazer isso dentro de uma sala de aula, com mais de 35 alunos, com sequências que a gente tem que seguir, com atividades que a gente tem que realizar, e com cobranças, né, do dia a dia? Como é que a gente pode estar fazendo isso? É possível? Né? Os textos falam que é uma questão possível, e depois a gente vai levantar esse questionamento. É uma questão possível? Né? Por que ela é possível? Segundo os estudos que a gente levantou aqui, a leitura ela deve ser uma fonte de prazer que transforma o leitor, mas não é uma fonte de prazer ler por ler. Eu vou ler para espairecer, eu vou ler para descansar. Isso é bom, é ótimo, né? Mas a leitura da escola, da sala de aula, ela tem que ser uma fonte de prazer, mas que transforma o aluno em leitor. Não é simplesmente ler por ler, né? Ele tem que ter um feedback daquilo que ele está lendo, ele tem que mostrar que leu e de que forma que a gente vai fazer isso, né? A junção das linguagens em textos literários oferece novas oportunidades e sentidos diversos. Então, assim, quando você oferece um texto, né, informativo, um texto narrativo, um texto
injuntivo, ele é muito mais prático de você estar trabalhando, né? Porque ele é uma sequência início, meio, fim, conclusão, né? Desenvolvimento, ele tem aquela sequência, aquele tipo de o gênero todo certinho. Já o texto literário, ele pode nos surpreender, né? Porque, por exemplo, tem livros que começam do fim, né? O início é o fim da história, e aí vai contando a história aos poucos. Então, assim, o texto literário, ele foge daquilo que é bem programado, né? Programático na sala de aula. Então, o professor, para tornar esse ato de ler, esse reacender, por que eu falo reacender? Porque, de um jeito ou de outro, o aluno começa a ter o prazer de ler. Porque a gente vê que os alunos do primeiro ao quinto ano, quando a gente acompanha os alunos, né, da ensino fundamental 1, a gente vê que há muito hábito de leitura, o hábito de contação de história, o hábito de ir à biblioteca, o hábito de ter esse acesso ao prazer de ler. Quando o aluno chega no sexto ano, esse tipo de ensino fragmentado por horários, ele dificulta isso. Então, o que a gente tem que fazer? Reacender esse prazer. Então, ele tem que buscar estimular o pensamento crítico e a formação de novos sentidos. O professor tem que buscar, né, tentar desenvolver no aluno a necessidade de ele ter um pensamento crítico, dele não ser aquela pessoa ou aquele cidadão que ele pensa a partir do que os outros dizem, né? Ele tem que pensar por si, ele tem que entender o contexto para pensar por si. E o ensino de textos literários deve estar focado na promoção da ciência da fruição da linguagem. O que é fruição? É prazer, né? Ele tem que ter um planejamento, tem que estar baseado em desenvolver habilidades e competências, mas isso buscando o prazer pela leitura, né? Deve-se permitir que os alunos descubram o prazer da leitura e de interpretar a literatura. Porque, às vezes, pensa-se na escola que basta levar o aluno para a biblioteca, o aluno escolhe o livro que ele quiser, ele lê, pronto, acabou. Ele está praticando a leitura, está ótimo. Não, ele tem que entender e interpretar a literatura. E os professores têm uma importante missão nessa transformação do aluno por meio dos textos literários. Quando a gente fala em textos literários, a gente fala em obra, né, se possível obra, mas se não possível obras, contos, né, que têm início e fim. O que a gente pede enquanto professor de literatura é evitar fragmentos, né, porque um fragmento ele é tirado de um contexto, ele é tirado de uma obra, ele é tirado de um pedaço, e isso não é um texto literário. Né? Então, quando eu me decidir a trabalhar com um texto literário, eu vou trabalhar com um texto literário completo. Se eu não tenho condições de trabalhar com uma obra, eu procuro um conto, um outro tipo de texto literário, né, que permita com que esse aluno conheça o início, o meio e o fim e consiga interpretar essa literatura. O que dificulta os textos que tem nos nossos livros didáticos, né, que em sua maior parte são textos fragmentados. Então, quais são os nossos desafios? Né? Falo nossos, que são nossos mesmo, eu também sou professora. Formar leitores que saberão escolher o material. Né? Nós temos essa dificuldade. Como é que esse aluno escolhe esse material, essa obra, esse conto a ser lido? Né? Como é que se a escrita ela é adequada? Né? Porque tem que ver isso também. Tem livro que não é adequado para uma certa idade. E, para isso, o professor tem que conhecer o livro, tem que conhecer a obra. Para evitar constrangimentos, evitar uma confusão com famílias, porque a gente está agora, atualmente, né, numa situação que tudo é muito exaltado, né? Já, às vezes, a gente indica o livro e no livro tem alguma palavra lá que pode levar a um constrangimento, dependendo da faixa etária. Então, a gente tem que entender isso. Como é que o aluno escolhe esse livro? Né? Será que eles saberão escolher esse livro? Será que esse livro é adequado e busca solução para esses problemas que eles devem enfrentar? Que problemas são esses? Problemas de leitura, de interpretação, se eles conseguem verbalizar aquilo que pensam. Então, será que esse livro vai servir para isso ou não vai servir? Ele vai só reafirmar aquilo que já sabe, né? Conseguir com que os alunos cheguem a ser produtores da língua escrita,
né, que seria uma consequência da leitura. Se ele leu aquela obra, aquele texto, ele teria, né, que dar conta de registrar esse texto, né, fazer a parte escrita. Ele ter consciência da pertinência e importância de emitir certo tipo de mensagem em determinado tipo de situação social. Ele tem que falar com propriedade a respeito daquilo que foi lido. Ao invés de treinar-se unicamente como copistas, foi o que o professor Alex falou mais cedo lá, pegar um livro e falar qual é a capa, né, o título, autor, editora, personagens principais, onde passa. Então, isso aí não emitir um sentido ao texto. Ele simplesmente ele vai retirar, recortar partes do texto lá, que ele pode encontrar de qualquer forma, até pesquisando no Google, ele pode encontrar tudo aquilo que está escrito lá nessa ficha de leitura. Sem um propósito, né? Ou escrito por outros, que foi a outra professora, não me lembro, que falou que, não sei se foi uma professora que falou, né? Que leva para casa, às vezes dá como dever de casa, chega lá, alguém faz para ele. E com uma avaliação por parte do professor também, né? Ele pegar esse texto apenas para fazer uma avaliação, que é escrever parte do texto, narradores, só para avaliar, porque ele tem que avaliar, fazer as atividades avaliativas do dia a dia. Então, qual é o outro desafio? Conseguir que a escrita deixe de ser na escola somente um objeto de avaliação, para se constituir realmente um objeto de ensino, chegar aos leitores e produtores de textos competentes e autônomos. Então, essa acho que é um dos nossos maiores desafios, é fazer com que o aluno leia, que ele se torne um leitor autônomo, e que ele consegue escrever e falar sobre o que leu, com discernimento e sem a necessidade dessa cobrança da avaliação. Alguma pergunta até aqui, gente? Então, vamos passar aqui. Por que ensinar literatura? Agora eu vou abrir essa pergunta a vocês. Por que ensinar literatura? Quem poderia responder para mim? Já que a literatura era de sexto ao nono, né? Porque no ensino médio tem ela separado, mas de sexto ao nono não tem no currículo referência de Minas, ela tem as competências e habilidades dentro da área de linguagens, né, língua portuguesa. Tanto tem também na área de linguagens, que tem para professor de arte também trabalhar literatura. Ela não está separadinha lá. Então, por que ensinar essa literatura? Se é que a gente ensina literatura também, que é um questionamento que eu faço aqui. Alguém quer responder para mim, por favor? Vamos, Alex? Audrey, eu compartilho de uma coisa que você disse no início da aula, né? Acho que estava escrito, não sei, em algum slide. A gente não ensina literatura, né? A gente propõe aos alunos que participem de uma proposta de estudos, né? Você leva para os alunos possibilidades, você leva livros, você leva pensamentos de outros, você leva possibilidade de ver o mundo de uma forma diferente, né? Você abre portas para o mundo dentro da sala de aula através do livro. Então, o que você propõe quando leva um livro em sala de aula é essas possibilidades. Agora, nós podemos trabalhar a literatura num viés técnico, como você falou agora há pouco. Vamos entender espaço, tempo, personagem, protagonista, antagonista, secundário, caricato. Aí nós vamos abrir um leque técnico ali que o aluno ele não está muito interessado, né? É necessário, dependendo das circunstâncias. Agora, a literatura em si, a pegar um livro, ler por fruição e extrair dali algum ensinamento, eu acho que é uma proposta. Você acaba não ensinando isso para o aluno. Você compartilha com ele o seu hábito, ele pode aderir ou não, e você pode mostrar caminhos para eles, né? Para eles lerem, entender posicionamentos de outros, conhecer outras possibilidades. É dessa forma que eu vejo a literatura. E você acabou de explicar esse slide. Já adiantou meu lado. Porque a gente ensina ou não ensina literatura, né? A gente ajuda o aluno a desenvolver competências comunicativas e amplia a visão de mundo.
A gente não ensina literatura, a gente instiga a literatura. Essa é a opinião pessoal minha, de instigar. Mas há autores que dizem que ensina-se literatura e há autores que falam-se que a literatura ela não é ensinada, ela é instigada, estimulada. Tá? Mas qual é a competência que a gente tem que desenvolver nesse aluno? É a competência comunicativa e ampliar a visão de mundo, melhorar a interpretação e tornar o estudo mais prazeroso, despertando a criticidade. Então, são essas as competências que a gente tem que desenvolver no aluno. A gente não tem que preocupar se está ensinando literatura ou se não está ensinando literatura. A gente tem que desenvolver a competência comunicativa do aluno e a criticidade, né? Então, assim, não tem lá no currículo referência de Minas separadinho? Não tem, mas a gente tem que desenvolver essa competência. Então, é obrigação nossa estar trabalhando atividades relacionadas ao letramento literário, que é o que nós vamos ver no próximo slide, tá? Isso aqui eu vou passar porque vocês já falaram, né, que é desenvolver autonomia. Quer falar, Alex? Pode ir falando aí. Só para complementar o slide anterior, é que em alguns momentos há necessidade de uma interferência nossa para ajudar o aluno a entender certas situações, certas passagens que o livro oferece. Livros, às vezes, um pouco mais complexos, que têm um enredo um pouco mais delicado, às vezes o aluno não entende. Aí, quando ele não entende, é a necessidade de você interferir ali e falar, olha, peraí, vamos pensar junto aqui que caminho que ele está seguindo. Né? Porque, às vezes, por causa de um trecho, o aluno perde toda a lógica que ele estava desenvolvendo. Então, é nessa hora que não é ensinar a literatura, mas é, às vezes, desvendar alguma coisa que não está legal para ele ali e mostrar o caminho que ele tem que seguir. Achei bem interessante, Aldrey, o que Cimeia colocou. A gente ensina a ler literatura. Isso. Ensinamos estética, interpretação, semiótica, conotações. Isso é ensinar a ler. E ler literatura é diferente de ler outros textos. Sim. É possível ensinar a ler qualquer poema ou qualquer conto, como, por exemplo, isso é ensinado. Cimeia Oliveira. Perfeito. É o que está falando esse slide aqui, ó. Nós ensinamos a ler a literatura de maneira em que a gente faz a escolarização inadequada da literatura, que nós vamos ver no próximo. Porque a literatura, ela tem que ser por meio de fruição, a gente ensina por meio da semiótica, das conotações, ensina a ler poema, ensina de todas as formas. Mas a gente, por questões, né, de seguir currículo, nós temos que escolarizar a literatura, e ela é escolarizada. Só que tem a literatura escolarizada inadequadamente, que é essa questão de ensinar apenas as partes, né, do texto, sobre autor, personagens, bem, como se diz, no raso, né, da literatura. E a literatura é profunda. Então, o que a gente precisa entender? Que a literatura ela é escolarizada? Ela é escolarizada. A gente tem que ter literatura na escola. Mas a gente tem que deixar de lado, quer dizer, tem que deixar de achar que ensinar a literatura é preencher uma ficha literária numa biblioteca. É isso que a gente tem que refletir. E aí, para finalizar essa parte aqui sobre a literatura, se ela é ensinada ou instigada, e a gente também tem que pensar que a literatura ela vai além da língua portuguesa, né? Nós temos que trazer para o nosso lado, porque o professor de língua portuguesa é aquilo que é muito importante, tanto quanto as outras disciplinas, mas, geralmente, quando se faz algo na escola, um projeto, uma atividade, o professor de língua portuguesa toma conta, né? Então, nós temos que entender que há outras disciplinas que podem colaborar conosco nesse desenvolvimento. Inclusive, em uma das atividades que eu vou passar para vocês na próxima semana, tem literatura com ciências, tem literatura com história, tem literatura com arte, tem literatura e outras artes, né, que é cinema. Então, assim, a gente tem que trazer isso para o nosso lado, porque isso instiga o aluno. Imagine você juntar você e o professor de matemática para dar uma aula de literatura. Né? Vocês já ouviram falar de um livro chamado O Homem que Calculava, de Malba Tahan? É um livro excelente de literatura e que fala sobre matemática.
tem os desafios matemáticos maravilhosos. Então, assim, isso dá para acontecer numa sala de aula. O aluno vai ficar, nossa, mas o que matemática tem a ver com literatura? O que ciências tem a ver com literatura? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que instigar, mas não só o aluno, nós, isoladamente na escola. Nós precisamos desenvolver atividades complementares e entender que a literatura ela perpassa qualquer área. Ela não está subjugada, não está fechada na área de língua portuguesa. E qual é o nosso próximo desafio? É fazer com que o aluno, né, ele tenha esse prazer de ler, independente da aula de português, de língua portuguesa. Às vezes faltou um professor lá, a biblioteca está vazia. Se esse aluno vai para a biblioteca sozinho, isso já é um trabalho que nós conseguimos fazer. Né? Nós já conseguimos atingir uma meta, um objetivo. Por quê? Porque o professor foi capaz de fazer o aluno entender que a literatura está presente o tempo todo na escola, não só nas aulas de língua portuguesa. Mais alguma questão? Isso aqui já foi falado. Bom, a gente já está terminando. Só mais o último aqui, a apreensão, que a gente é um resumo de tudo que nós falamos, né? A respeito do início da nossa aula. Nossa disciplina vai estar muito voltada para o letramento literário, que vocês já viram nas disciplinas anteriores. Eu dei uma olhadinha na sala da professora Ana Amélia, ela falou bastante de letramento literário, com Rio Fosson, nós também vamos falar sobre ele, né? Mas que dentro desse letramento literário não basta apenas que o indivíduo tenha a habilidade de ler textos literários, mas sim de compreender e dar significado ao texto. Se a gente conseguir isso, eu não vou conseguir com todos, nunca nós vamos conseguir nada com todos os alunos. Mas a gente pode conseguir com um, mudar de estratégia, tentar conseguir com o segundo, mudar de estratégia, tentar conseguir com o terceiro. Porque também, se ficarmos com as mesmas estratégias, fazendo as atividades das mesmas formas, nós vamos atingir os mesmos alunos. Então, se eu quero atingir outros alunos, eu tenho que utilizar de outras estratégias. Então, como a gente já começou a falar, a literatura ela tem um processo de escolarização. E tem o processo de escolarização que ela é adequada e que ela é inadequada. E vocês vão me falar aqui. Eu tenho uns slides aqui, que eu vou estar passando, sobre a literatura inadequada. Vocês reconhecem aqui, seleção de fragmento que constituirá o texto. Os textos são fragmentos dentro de livros literários. Há uma recorrência dos mesmos autores nos nossos livros didáticos, né? Geralmente, os livros didáticos que escolhemos, a gente escolhe porque já conhece, então, geralmente, são os mesmos autores e os mesmos textos. Elas estão lá debatendo o livro de Malba Tarran. Adorei, gente! Eu gosto dessas discussões mesmo, indicando para o outro. Os gêneros literários nos livros didáticos geralmente são textos narrativos, né? A gente quase, assim, quando se encontra uma poesia, um poema, e geralmente é trabalhado os conceitos e não a essência, né? A forma e não a essência. A retirada do texto do suporte, que quando eu pego um pedaço de um texto, por exemplo, do livro de Malba Tarran, que eu citei aqui agora, ou do livro da Malala, né? Que é um livro que dá para a gente trabalhar com geografia e história, e é um livro bom para alunos de 6º ano a 7º ano. Então, se eu pegar um fragmento do texto do livro da Malala e trazer para o livro didático, esse livro ele vai perder o sentido, porque o texto, a obra, ele tem um contexto geográfico, ele tem um contexto histórico, então ele precisa ser trabalhado naquele suporte, tá? Agora, eu gostaria que vocês me dessem aí exemplo de uma literatura adequada na sala de aula. Adequada eu já falei. Quem é que pode falar aí de um exemplo de escolarização adequada da literatura na sala de aula? Alder, por favor, repete a pergunta. Nós falamos aqui agora sobre a escolarização inadequada da literatura na escola. Aí eu queria, pelo menos, um exemplo de uma escolarização adequada na sala de aula. O que é adequado? O que é escolarização adequada na sala de aula? Como é que eu levo esse livro de literatura dentro da sala de aula de forma adequada? Pode falar, Alex. Olha,
Andrei, eu entendo que é uma escolarização adequada quando você usa o livro de literatura para aquilo que ele se propõe, não desviando a função. Né? Se você vai trabalhar a leitura, né, se você quer que o aluno leia, desenvolva o hábito de ler, você está usando o livro de modo adequado. É uma das possibilidades. Né? Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Recente trabalhei com os alunos um livro de 1800 e pouco, A Viuvinha, um conto, né, Zé de Alencar, interessante. Interessante. E a proposta era ler o livro, entender a situação em que se passa o enredo todo e fazer uma análise com a atualidade. Se Carolina, na atualidade, teria a mesma atitude que Carolina teve naquela época. Porém, no decorrer da atividade, depois que todos desenvolveram, aí houve debate, sim, teria ou não, não teria, eu propus uma outra reflexão. É justo analisar uma obra no século XXI, escrita no século XX? Faz sentido hoje eu voltar em 1828 e criticar aquele comportamento? Será que está certo isso? Né? Porque naquela época eram outros hábitos. Hoje a gente tem uma nova percepção, as coisas evoluíram, tudo mudaram, mas a gente precisa ler uma obra, entender o contexto dela e, a partir daquele contexto, formar uma opinião, mas não ler aquela obra, criticá-la à luz da atualidade. Então, a ideia era ler a obra, entender o contexto em que ela se passa, a situação em que ela foi escrita e, a partir daí, formar uma opinião. Eu queria, com isso, mostrar para os alunos que, às vezes, não é correto você criticar uma obra feita 100 anos atrás à luz da atualidade. Então, essa foi uma forma que eu entendi de responder a sua pergunta. Isso mesmo, é isso mesmo. Alguém comentou e escreveu aí, fala que não há livro inadequado. Não é um livro inadequado. Porque a literatura, querendo ou não, ela é escolarizada. O que é escolarizada? Ela é feita dentro da escola. Ela precisa estar dentro da escola como não conteúdo, porque não existe o conteúdo dentro do currículo referência de Minas, da literatura, mas você tem que estar trabalhando a literatura como atividade escolar ou um ensino, um projeto lá para desenvolver a comunicação. Ok. Se eu utilizar o livro ou a literatura apenas para tirar informações do texto, procurar personagens, recortar fatos, fazer resumo, eu estou escolarizando inadequadamente. Como é que é escolarizar adequadamente? É levar o leitor, né, de encontro à obra, é fazer o leitor se entender enquanto leitor e possível participante da obra, porque tem obras que dá para o leitor se identificar. É fazer isso que o Alex falou, é conseguir fazer com que o leitor se perceba transcendendo tempo e espaço, porque eu não posso hoje, na luz do meu dia hoje, em pleno ano 2023, criticar uma obra que foi escrita há mais de 100 anos atrás, que acontece com as obras de Monteiro Lobato, muito criticadas ultimamente, né? Teve muita polêmica em cima dessas obras de Monteiro Lobato a respeito de preconceito, de palavras de perjúrio, coisas desse tipo. Mas eu não posso hoje criticar uma obra que foi escrita há 50 anos atrás. Eu posso, sim, ler, fazer entender, explicar o contexto e falar que hoje não é adequado escrever daquele jeito. Mas reescrever a obra falando que ela estava errada ou era politicamente incorreta na época, isso é você tirar a essência da obra. Então, o que é você escolarizar adequadamente a obra ou a literatura? É você fazer isso aí, é você permitir que aquilo que você está trabalhando em sala de aula, ela pode ser entendida dentro do contexto e dentro do intertexto, né? Que é o que a gente vai falar na próxima aqui, que ele já até entrou lá. Então, de que forma que eu faço essa escolarização adequada da literatura na escola? Por meio do encontro do leitor com a obra, ou seja, o leitor consegue entender a obra dentro do contexto, por meio de uma leitura responsiva. O que é leitura responsiva? É você conseguir com que o aluno te responda de acordo com o que ele realmente entendeu dentro do texto. E não aquilo que alguém falou para ele, que eu li na internet. Não, o que você compreendeu dessa obra? E, por fim, a prática interpretativa. É ele responder e entender aquilo que foi feito dentro da obra.
Essa leitura responsiva, geralmente, ela é feita de maneira escrita, né? Por meio de ou reescrever o final, ou recontar, ou recriar a obra para os tempos atuais. Isso é uma leitura responsiva e é uma escolarização adequada para a literatura. E a prática interpretativa seria feita por meio de atividades práticas que podem ser desde o teatro até a produção de um texto ou de uma música, algo que seja mais prático relacionado à obra estudada, tá? Bom, esse aqui eu já falei, o encontro do leitor com a obra, esses slides vão estar disponíveis lá, gente, eu vou acelerar porque a gente já está falando no decorrer aí, né? A leitura responsiva também eu já expliquei o que se trata e a prática interpretativa. Então, já fiz essa pergunta e vocês já responderam. Quais ações são consideradas escolarizações adequadas na literatura e as inadequadas? E, por fim, né, a última item que nós vamos falar é formação de leitores literários, conhecer para humanizar-se. Por que para humanizar-se? Que quando o aluno ou o leitor ele tem contato com a literatura, ele passa a se colocar no lugar daquela pessoa ou do personagem, ou do autor, ou do vilão, né? Alguém lá, ele passa a conhecer o contexto, ele passa a ter sentimentos, ele passa a ter ideias, ele passa a ter um sentido por texto. Por isso que quando o aluno ele tem contato com a obra e ele, de fato, essa obra ela é desenvolvida de forma mais uma escolarização adequada, ele passa a humanizar-se enquanto pessoa, né? Ele fica transporta seus sentimentos. Então, essas atividades, né, de formação de leitores literários, elas são muito necessárias no momento que nós estamos passando nas escolas. Esse momento de muito medo, né? Ultimamente a gente anda com muito medo, medo de violência, medo de falar alguma coisa, ser filmado e aí cair, né, em alguma situação vexatória, medo do que tudo que você faz, você tem aquele receio do que vai vir por trás daquilo. Então, a literatura, ela nos permite estar trabalhando de forma que, quando eu expresso meus sentimentos, eu estou expressando meus sentimentos de acordo com aquilo que me despertou a obra, né? E isso nos deixa com um aval, né, de estar desenvolvendo atividades, ou desenvolvendo oficinas, que façam com que esse tipo de situação seja minimizada no contexto escolar. Eu acredito muito que a literatura ela humaniza. E cabe a nós, né, a estar fazendo esse papel de professor, intermediador de leitura e humanizador, tá? Mais alguma pergunta que acabou? A conclusão aqui. E eu queria, só para finalizar, fazer uma brincadeirinha com vocês. Vou parar a apresentação. Alguma pergunta, gente? Essa conclusão aqui nós já fizemos, seria o geralzão, né? A gente entender o que é ser leitor, o que é literatura, o que são textos literários. Isso aqui vai ficar para vocês, para a gente estar fazendo o nosso bate-papo lá no fórum, tá? Eu vou parar a apresentação aqui, se vocês tiverem alguma pergunta. Sidneia levantou a mão, professora. Pode falar, Sidneia. É Sidneia? Era sobre o assunto anterior, mas eu acho que é até interessante, assim, porque a literatura na escola, a gente corre o risco da recepção dos pais, né? Comigo aconteceu que quando eu dei Capão Pecado na escola do Ferrez, eu tive pais na escola reclamando porque eu estava dando Capão Ferrez. Ele tem ensino médio, né? Porque fala lá de um contexto de periferia. Tem uma cena muito forte no livro, que é uma cena onde os personagens adolescentes, jovens, né? Tem a descrição da transa, né? Dos adolescentes e tal, e os pais foram na escola, né, reclamar e que eu me justificasse. E aí, na época, eu não me atentei para o detalhe de que, não, eu sabia que a obra era adequada, para mim estava tudo bem, mas eu não me atentei ao detalhe que era um livro que estava aprovado no PNLD literário para o ensino médio. Então, foi a minha salvação,
né? Eu falei assim, não, essa obra ela está aprovada, ela foi aprovada no PNL dele, está de acordo com a faixa etária dos alunos. E aí eu me safei, a direção ficou, né, do meu lado e tudo mais, mas a partir deste momento eu comecei a prestar bastante atenção nas listas do PNLD e passei a dar livros, procurar especialmente livros aprovados, né, nessa lista. Que aí o professor fica resguardado, né, desse problema com os pais, assim. Então, é só esse detalhe que eu queria falar. Alguém falou que quando estava no segundo ano do ensino médio teve problema também, que eles foram proibidos de ler, né, uma professora. Bárbara Lima, ela nunca esqueceu disso, Capão, também o mesmo livro. Eu tive um problema com uma feira literária com os pais, mas assim o livro também ele era adequado, ele estava de acordo com o PNLD, mas o problema foi de interpretação da família mesmo. Não foi, assim, não tinha maldade nenhuma, mas assim, por questões religiosas, eles não queriam deixar o filho ler o livro. Mas aí, como sempre a gente se vira nos 30, né? Eu tive que passar uma outra atividade, mas assim, são coisas que acontecem. Daí a importância do conhecimento, né, Simeia? De conhecer o programa, de conhecer o livro, de saber em que terreno estamos pisando. Porque ensino médio a gente tem problemas, mas eu acredito que tem menos, mas o fundamental os pais ainda ficam muito de cima. Sheila queria falar, pode falar, Sheila. Recentemente eu trabalhei um livro em sala de aula que pessoalmente eu tenho um pouco de medo dele, né? Que é o Macunaíma, pelo excesso de palavras, palavrões, né? Flexion bem, né? Palavrões. Eu tive um pouco de receio de trabalhar com esse livro. Graças a Deus, nenhum pai veio até a escola reportar nada, mas que é um livro aprovado, mas que também tem esse universo aí que é uma faca de dois gumes, né? Que tanto para o bem quanto para o mal, né? Para nós professores, né? Se tiver um mau entendimento da nossa didática ali, nós corremos o risco de ser mal interpretados. Nós vamos ter um momento da gente estar falando de quais são os critérios utilizados para a escolha do livro literário, né? Como é que a gente pode sair dessas situações que acontecem no dia a dia da escola. Tem livros que a capa nos engana tanto para o bem quanto para o mal, por isso que o conhecimento ele é bem importante. E você ter conhecimento do currículo de referência de Minas e do PNLD é essencial quando se encontra numa situação dessa. E você ter seu planejamento, você ter isso por escrito, você passar para a supervisora ter um conhecimento. A escola está sabendo o que está acontecendo, é extremamente importante também para se resguardar de qualquer outra, nos resguardar de qualquer outra situação, né? Tem muitos colegas professores que correm de supervisora, mas eu gosto muito de supervisora. Supervisora é meu braço direito, esquerdo, porque eu acredito que elas estão lá para nos apoiar, né? A gente tem bem que socorrer, correr atrás e pedir ajuda, e não ficar fugindo de supervisora, não, viu, gente? Pode falar. Quem levantou a mão? Alex. O Audrey, essa situação aí de ser mal interpretado, isso tudo é aquela questão, tem que ler antes de propor. Já tive situações de ter que eu li o livro, entendi a situação e fui à direção da escola. Falei, tá aqui, a situação é essa, o risco é esse. Uhum. Vamos assumir juntos? Isso. E aí a supervisão e a direção falou, não, Alex, vamos repensar, porque o momento mudar o livro. Isso, nós vamos seguir uma outra linha. Agora, como dizem os alunos, se estamos juntos, né? Beleza, vamos lutar junto. Agora, tem que ter cuidado, tem que ler. Tem que ler, achar as entrelinhas ali, porque há busca por isso também, né? Tem que ter muita atenção. Principalmente por livros indicados pelos alunos, a gente tem que ficar um pezinho atrás. Não somente livros, mas músicas. Músicas. Né? Eles indicam. Então, filmes. É terrível. O problema é o seguinte, eles têm acesso a coisas
no meu ponto de vista, né, às vezes, muito ruins, né? Situações muito pejorativas, coisas que no livro Capão, né, que a Cimeia comentou, não é nada. É fichinha. A gente sabe. Mas, no entanto, quando o professor apresenta uma situação desse tipo, aí se inverte, né? Aí muda as coisas. E isso acontece não só em livros, mas também em vídeos. Porque, às vezes, você vai passar um vídeo, trabalhar uma determinada situação, cara, tem que assistir o vídeo antes, tem que filtrar, tem que fazer infelizmente, tem que ser assim, né? Para você chegar em sala de aula consciente do que você está fazendo. Isso, planejamento é tudo. Gente, vamos brincar um pouquinho? Eu vou pôr aqui agora, porque eu gostaria que vocês tivessem acesso ao celular aí de vocês. Vocês têm? Tem alguém que está com o celular na live? Aí eu gostaria que vocês digitassem para mim aqui, ó. Deixa eu escrever na apresentação e apresentar para vocês. Carrote. Deixa eu escrever aqui. Tá dando para ver o slide aí, tá, né? Deixa eu pôr aqui um novo. Sim, tá dando para ver. Vocês vão digitar no Google de vocês aí. KHOOT.it. Pronto. Viram aí? Acharam aí? O Alex colocou o link para nós. Isso. Coloca o link aí, por favor. Então, deixa eu parar de apresentar aqui, vou apresentar a tela. Eu fiz umas perguntas aqui, e aí, alguém já brincou com esse aplicativo? Já? Alguém já fez atividade com o Kahoot? Sim, então já sabem como é que é, né? Eu fiz 8 perguntas, e aí vocês vão pegar o PIN que vai aparecer na tela aqui, ganha aquele que for mais rápido, viu? Responder rápido e for mais rápido. Essa pessoa vai ter o direito de responder as outras perguntas para nós depois. Vamos lá, peraí. Deixa eu ver, apresentar. Estão conseguindo ver aí o PIN? Isso, estão conseguindo ver? Sim. É 6330705. B. Lima já entrou. Vamos lá, gente. Vamos lá. Alex. Ana Cláudia disse que perdeu a notificação. Perdeu? Ela pega, acessa o link que quem foi que colocou? Alex. Alex colocou aí a mensagem. Você pega o link, clica nele, e aí coloca esse PIN aqui, ó, 6330705. Isso, gente, estão arrasando. Regina, Marilu, que eu mesma, literatura brasileira, aula. Isso, vamos lá, eu quero ver quem vai ser o campeão. Pronto, vamos iniciar. Mais alguém tem 7? Alex conseguiu. Sheila. Isso é excelente, gente, para vocês estarem trabalhando com intervenção pedagógica na escola, na sala de aula, tá? Se tem um conteúdo que o aluno não conseguiu compreender, que você estava precisando dar uma revisão, pega aí, pede autorização, né, da escola, para o aluno levar o celular, põe um telão na sala de aula, algumas salas, né, a maioria das salas já tem um retroprojetor da internet na sala. Excelente, eles prestam atenção, isso dá para trabalhar qualquer conteúdo, tá? Então, vamos lá. Só mais... Ok? Eu vou iniciar, viu? Quem conseguiu, conseguiu. Porque senão vai ficar muito tarde aqui para a gente, ok? Vou iniciar. Então, vocês vão ver as perguntas lá no telefone de vocês. Vocês vão apertar o mais rápido possível a resposta correta. Tem 30 segundos, tá?
Ensino do texto literário deve estar focado em quê, hein, gente? Estão conseguindo ver as perguntas no celular? Sim. Aperta aí. O mais rápido ganha mais pontos. Vamos ver. Primeiro lugar, Belima, por enquanto. Vamos para a próxima. Por que ensinar literatura? Vamos lá. Vamos ver? Nossa, eu quero ver Belima. Quem é, gente? Tá arrasando. Quem é? Próximo. A leitura é o ponto-chave para o desenvolvimento de quê, gente? Vou ficar rapidinho nos dedinhos, hein? Regina subiu 3 posições. Vamos lá. Belima na frente. Próximo. Pode ser considerado uma escolarização inadequada da literatura. Será que vocês prestaram atenção? Tá faltando gente responder, vamos embora. Eita! Vamos lá, Belima na frente ainda. Próximo. Tá acabando. O que a escola geralmente prioriza na formação dos leitores? O que geralmente ela prioriza? Isso foi rapidinho. Vamos lá. Vamos para o próximo. Eu tô acertando, mas eu não tô subindo. Ué, porque você está indo devagar. Quanto mais rápido, mais ponto fica. Tem que acelerar o dedinho. Nada prejudica o trabalho de incentivo à leitura se o professor usar estratégias que provoquem o prazer de ler. Tem que ser rapidinho. Todo mundo acertou? Eita! Gente, esse Belima é rápido nos dedinhos, viu? É Bárbara. Ah, é Bárbara! Ah, Belima, Bárbara! Olha lá! Como se dá o espaço do texto na sala de aula, gente? Como é que a gente pode promover esse espaço do texto na sala de aula? Gente, vocês estão muito espertos, viu? E a última. Ao aproximar o leitor de várias versões de uma história, propicia que o aluno entre em qual espaço da literatura? Espaço do texto? Ó, várias versões da história. Vamos ver aqui o resultado? A Áurea ficou em terceiro lugar. Parabéns, Áurea. Alex em segundo. E lá na frente, com 7.000, quase. Bárbara Lima, parabéns. Gente, é só uma forma da gente terminar nossa atividade um pouco mais leve, né? Que tenhamos leveza
Alex, pode falar, Alex, levantou a mão. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aldrin, Vocês estão rindo. já que houve pódio, já estamos Houve pódio. dispensados da atividade avaliativa? Oh, meu Deus, se eu pudesse, Ô, Alex, eu ganhei quantos pontos mesmo? Fala aí. Teve Gente, ponto? Ó, eu fiz 5.668. Estou dispensado do fórum. eu vou deixar o vídeo de como utilizar esse Kahoot, né? Como fazer os quiz. Tem várias outras opções de atividades dentro desse Kahoot lá. Ele tem a versão gratuita para o professor e tem a versão paga. E, sim, é uma maneira divertida da gente estar introduzindo a literatura. A literatura não está ficando tão maçante, porque quando se pensa em trabalhar o texto literário em sala de aula, pensa em monotonia. E a gente tem que desenvolver essa leveza na sala de aula. E a tecnologia está aí para ajudar. Às vezes, você lê uma obra, vamos ler uma obra coletiva com o aluno e depois, no final, fazer um quiz desse. Que legal, né? Então, eu vou tentar apresentar a cada semana uma atividade diferenciada para vocês estarem aplicando na sala de aula. E a nossa atividade aplicada, gente, ela é bem tranquilinha, viu? Eu não sei se já posso começar a falar. Posso, Ana? Pode sim. Vocês vão só descrever para mim atividades que vocês já realizaram, porque a Ana me falou que vocês já trabalham há muito tempo na sala de aula. Então, assim, o que eu gostaria mesmo de coração é que vocês fizessem uma atividade especificamente para essa oficina. Porém, pelo tempo, pelas dificuldades, pelo período que vocês vão estar com fechamento de semestre, vocês vão relatar para mim, descrever uma atividade de literatura que já foi feita na sala de aula de vocês. Quem não está na sala de aula, pode pedir ajuda a um professor de língua portuguesa para fazer essa descrição. O passo a passo para a descrição já está lá na sala, viu, Ana? Aí, quem puder já ir adiantando, qualquer coisa pode me procurar. E que tenhamos leveza nessa semana, viu? Deus os abençoe, fiquem com Deus. Professora Alex está falando que lá está falando de ensino fundamental na A, mas pode ser também o ensino médio, né? Pode, é porque a disciplina ela é oficina literária no ensino fundamental, mas pode ser aplicada no ensino médio também. Professora Aldrey, obrigada pela partilha. De nada. Parabéns pela reflexão, pelo momento tão importante de trazer questões tão necessárias para se falar a discussão e a importância da atividade da oficina literária na educação básica. Então, assim, foram momentos que você conseguiu trabalhar com teoria, trazer a leveza de como traduzir e de como trabalhar a literatura, e como a Cimeia disse, trabalhar não a literatura, mas ensinar a ler literatura, né? Parabéns, todos os alunos aqui, a grande maioria, gostaram e externaram a importância da sua aula, e até a próxima semana. Até a próxima. Desculpa aí ter atrasado, viu, pessoal? Eu sei que o tempo de vocês é bem difícil, passou 29 minutos aí, mas eu vou tentar ser breve da próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.